Eu tô aqui com a primeira edição de Koe no Katachi, ou A Voz do Silêncio, edição gentilmente cedida pela New Pop pra mim. Eu queria comentar um pouco pra vocês sobre esse mangá. Vai sair, ou já saiu, uma versão longa-metragem dele. Supostamente vai passar no Brasil. Até a gente ter locais e datas, eu não garanto nada. Mas dizem que vai ter, e eu tô na expectativa, porque parece que o filme é muito bom, até porque o material original é muito bom. Koe no Katachi, ou A Voz do Silêncio, como ficou aqui no Brasil, esse nome, pra até onde eu sei, tradução corretíssima do japonês. Essa primeira edição é muito interessante por ela meio que ser uma experiência completa. Ela é uma história com começo, meio e fim, que também é a introdução da história principal, que vai ser nos próximos 6 volumes, é um total de 7, o mangá. Então a gente tem uma história completa aqui nessa edição, mas também tem a vontade de continuar acompanhando essa história. E eu tava, do pouco que eu sabia que essa era a história desse moleque, né, qual é o nome dele, meu Jesus? Shoya. O Shoya, esse moleque, é um bully dessa menina que é surda. A menina chega na escola, nova aluna, fala que é surda e o moleque começa a praticar bullying com ela. Isso é tudo que eu sabia. E eu pensei, caralho, quantos volumes tem essa porra? 7? Vai ser 7 volumes disso? Que loucura! Pelo jeito não é exatamente isso, não é 7 volumes disso. Meio que, até onde eu entendi, todo o bullying tá concentrado nessa edição. Essa é a história desse moleque na escola fundamental, né, antes do ensino médio. A menina chega e ele provavelmente tem problemas de déficit de atenção, hiperatividade, alguma coisa desse tipo, que é negligenciado pelos adultos à volta dele, e ele vê na menina a oportunidade de vencer o tédio. Então ele faz de tudo com ela, grita pra testar se ela é surda, joga coisa nela, rouba o aparelho de surdez dela, que pelo jeito não ajudava 100%, mas ela usava, né, nas 2 orelhas, rouba várias vezes e tal, joga as coisas dela fora, esse tipo de coisa, que o moleque é um capetinha. Eu acho que o que mais me pegou nessa primeira edição é a questão do poder do grupo. Porque a gente acha que é igual em todo lugar, mas de tudo que eu li, inclusive tem um livro que eu li que é bem interessante, que é esse aqui, Otaku, Filhos do Virtual, do Etienne Barral. Não pode ter reflexo aqui. Aqui. Esse é um livro muito interessante sobre otakus, mas também basicamente sobre bullying. E é interessante em tudo que eu leio sobre e vejo em animes e filmes e documentários, qualquer coisa do tipo, sobre o Japão. Terminei a câmera porque eu joguei na cama aqui o negócio. É interessante perceber como no Japão o poder do grupo é muito maior do que a média, sabe? As ações desse moleque, desse Shoya, nessa primeira edição, elas são aceitas pelo grupo até dar merda. E quando dá merda, ele é excluído do grupo. E quando você é excluído do grupo, no Japão, é o fim da sua vida, sabe? É realmente horrível. E é muito interessante ver como o bullying é uma coisa sistêmica. O bullying não é uma coisa de uma pessoa ou um caso específico, é uma prática. Nessa edição, por exemplo, um cara que me deu muita raiva de acompanhar é o professor. Esse professor é um baita de um filho da puta, porque ele é muito negligente. Tem um momento em que o moleque tá falando que, pô, o professor tá lá dando aquela bronca obrigatória que ele tem que dar. Ele fala, mas a menina é surda, a menina fica enchendo o saco de todo mundo por causa de anotação, não dá pra fazer as coisas direito, ela quebrou toda a rotina do lugar. E aí o cara fala, não, mas você tem que compreender e tal. Ele para, mas eu tô ligado, eu entendo como é que é. E aí chega uma outra professora e fala, não, vamos todos tentar aprender a linguagem de sinais. E aí ele fala, mas você sabe linguagem de sinais? Então por que você está pedindo esse tipo de coisa? Na frente dos alunos, desautorizando a professora e acabando com uma tentativa de fazer alguma coisa positiva por ela na frente de todos os alunos. E quando pega a consequência mesmo, isso é spoiler da primeira edição de 7, gente, é o conceito da história. Quando dá merda por causa dos aparelhos de surdez que são perdidos e dá um prejuízo do caralho, o professor, na sala, aponta pro moleque e fala, a culpa é sua, Shoya. E ele autoriza o resto do grupo, com essa ação, a excluir o moleque. E aí todo mundo que ajudou ele
aponta pro moleque e fala, não, foi você, tudo isso aí. A gente tentou falar pra você parar. E punir esse moleque tá correto. A questão é que ele foi escolhido quando todo o sistema estava errado. E ninguém se dá conta disso porque é mais fácil excluir um só e continuar fazendo as coisas do jeito que eles sempre fazem. E esse primeiro volume ele acaba, tem um time skip. Eu suponho que o resto da história se passe no colegial, porque o moleque é totalmente excluído quando ele tá no fundamental, perde completamente os amigos, vira uma espécie de um pária. E aí quando ele chega no colegial, a menina tá... ele vai pra uma outra escola e a menina também tá lá. Então o resto da história provavelmente é a interação deles como dois excluídos, talvez. E a dinâmica muda. Então essa primeira edição é muito boa. O único defeito, e é um defeito por enquanto, porque eu acho que isso pode acontecer, até porque tem mais 6 volumes, é a menina principal, a Nishimiya, porque ela não tem personalidade. Ela é meio que um avatar de bondade, as coisas acontecem com ela, ela faz tipo desculpa e dá um sorriso e tudo mais. Tem um momento de personalidade dela, que ela tá tentando ajudar e o moleque bate na mão dela, ela dá um tapão na cara dele e eles tretam no chão. E aquilo foi um momento que eu gostei muito, porque finalmente ela fez algo e não só sofreu consequências e sorriu e seguiu em frente. Eu acho que isso deve acontecer ao longo do resto da história. Porque eu suponho, eu não li nada, eu não quero spoiler nos comentários, pra mim. Então eu não sei como é que é o resto da história, mas eu acho que vai ser uma interação muito mais entre eles do que... deve ter vários outros personagens, mas enfim, deve ser muito mais importante a relação entre os dois. Então, A Voz do Silêncio, ou Koe no Katachi, é bem legal, bem bom, tô querendo ler o resto da história sim. Eu meio que contei muitos detalhes dessa primeira edição, mas assim, é a primeira edição de 7, e se vocês forem assistir o filme, que supostamente vem para o Brasil, provavelmente eu dei spoiler dos primeiros 20 minutos, que é meio que o setup do resto da história. Então não chega a ser um grande problema. Recomendo Koe no Katachi, A Voz do Silêncio. Falou.